Salve Maria, Jaqueline aqui hoje para contar para você a história de Nossa Senhora do Caravaggio. Você conhece? No início do século XV, vivia em Caravaggio, um lugar aí a 38 quilômetros de Milão, lá na Itália, uma jovem muito piedosa chamada Giannetta Vacchi. Por ser muito devota de Nossa Senhora, ela jejuava na véspera de suas festas, que ela celebrava com grande fervor. Além disso, não deixava passar um dia só sem se recomendar à Mãe de Deus. E durante o dia, quer estivesse a trabalhar em casa, quer se entregasse aos trabalhos do campo, ela suspendia o trabalho por breves momentos para elevar a sua mente à Virgem Santíssima. E era, assim, uma alma muito piedosa, virtuosa, simples, daquelas que tanto agradam ao nosso Senhor. Casada contra sua vontade com Francisco Varoli, teve de sofrer duríssimas provações porque o marido era muito malvado. Não só a ofendia com os maiores insultos, mas chegava a bater nela. Contudo, ela suportava injúrias, maltratos com uma admirável resignação, recomendando-se a Nossa Senhora com fervor sempre crescente, à medida que aumentavam os tormentos que lhe infligia esse desumano marido. Quando Giannetta iria completar 32 anos da sua tormentosa existência, ninguém suspeitava que em breve terminariam as suas tribulações, quando inesperadamente começa a paciente senhora, Giannetta, a desfrutar o conforto da Rainha do Céu. No dia 26 de maio de 1432, o cruel marido, ou porque naquele dia ainda se deixasse levar mais pela brutal paixão da ira ou por instigação de maus companheiros, agrediu a mulher mais brutalmente do que em geral ele fazia. Não se compadecendo dela, assim, mesmo depois de vê-la ferida, assim, muito machucada, ao contrário, juntando crueldade à crueldade, ele ordenou que ela ainda fosse cortar sozinha o feno, e acrescentando aí, diversas ameaças, desumanas ameaças. Giannetta faz o quê? Não se revolta. Ela pega a foice e obedece, confiando em Deus, que vê as aflições dos atribulados e no cuidado, no patrocínio daquela a quem invocamos como auxílio dos cristãos, a Virgem Maria. Chegando ao campo, chamado Mazolengo, distante cerca de 1 légua de Caravaggio, na estrada que conduz a Misano, pôs-se a pobrezinha ao trabalho, que durou várias horas. E ela ia intercalando esse trabalho com frequentes invocações à Virgem Santíssima. O dia já ia, declinando, acabando. Olhando Giannetta para o feno ceifado, ela viu claramente que ela não tinha força necessária para levar tudo aquilo para casa em uma só caminhada, e pela distância que ela estava, não tinha tempo para fazer em 2 viagens. Então ela, desolada, torturada, com a lembrança, cruel do marido, ela não soube o que fazer. Então, por mais que ela começou a procurar, imaginar um meio de se livrar daquele apuro, ela não conseguia entender o que ela ia conseguir fazer. E aí ela volta os olhos para o céu, já chorando, e exclama: ó Senhora caríssima, ajudai-me. Só de vós espera socorro a vossa pobre serva. Ia continuar confiante a súplica, ela ia continuar rezando, quando de repente aparece uma senhora, assim, de aspecto nobre, venerando, de porte majestoso, belo, gracioso semblante, tendo nos ombros um manto azul e uma cabeça coberta com um véu branco. E aí, Giannetta, quando vê, no auge da admiração, ela diz: ó Senhora minha Santíssima. E aí Maria responde para ela: sim, eu sou tua Senhora, mas não temas, filha, tuas preces foram por minha intercessão ouvidas por meu divino Filho, e já te estão preparados os tesouros do céu. Ajoelha-te, pois, e escuta reverente. Giannetta olha e diz: ó Senhora, Então ela, de forma humilde e simples, ela imaginava ou não
ter diante de si a Mãe de Deus. Ou então ela estava obcecada pelo pensamento do próprio demônio, né, que a esperava em casa. E responde a ela: eu não tenho tempo a perder, os meus jumentos estão esperando esse feno. Né? Então ela ficou meio... não tem tempo para perder, não. Ela não se sabia, né, se ela estava com mais medo de chegar em casa atrasada ou sem o feno, né, para o marido. Então a Virgem Santíssima toca-lhe suavemente nos ombros, faz ela se ajoelhar e diz assim: ouve atentamente, filha. O mundo com suas iniquidades havia excitado a cólera do céu. Meu divino Filho queria punir severamente esses homens iníquos cobertos de pecados, mas eu intercedi pelos míseros pecadores com insistentes súplicas, e finalmente Deus se aplacou. Vai, portanto, comunicar a todos que, por causa desse assinalado benefício de meu divino Filho, devem jejuar numa sexta-feira pão e água, e em minha honra festejar o sábado desde a véspera. Eu reclamo isso como uma prova de gratidão dos homens pela singularíssima graça que para eles obtive. Vai, filha, manifesta a todos a minha vontade. Admiração, amor, né? Tudo isso enchia a alma de Gianetta, que depois de refletir um pouco, disse: Senhora, quem acreditará em minhas palavras? Sou uma pobre e desconhecida criatura. A Virgem Bendita então replica: Levanta-te, minha filha, não temas. Refere corajosamente o que te comuniquei e ordenei, e eu confirmarei com sinais evidentes as tuas palavras. E esse lugar onde agora tu me vês se tornará célebre e famoso por toda a cristandade. Dita essas palavras, ela abençoa Gianetta com o sinal da cruz e desaparece, deixando no solo os vestígios dos seus beatíssimos pés. Gianetta ficou primeiro estática, fora de si. Levantou os olhos como que para acompanhar a Virgem Maria e, prostrando-se em terra, beija e torna a beijar as santas pegadas. Depois, afasta-se contra a vontade daquele lugar santo e corre, voa para a aldeia e pelos caminhos por onde passa, vai narrando a quem encontra, vai contando tudo que tinha visto, que tinha ouvido. Todos creem em suas palavras, cumprindo-se assim a profecia da Santíssima Virgem, e correm guiados por Gianetta ao bem-aventurado lugar, admirando as santas pegadas impressas no solo verdejante, bem como a fonte que ali começou a brotar milagrosamente. Todos se empenhavam em louvar e agradecer a bondade divina, maravilhando-se sempre mais. Sua gratidão crescia quando viam as curas operadas por meio da água da fonte milagrosa, ou as graças e prodígios alcançados de outra maneira que se multiplicavam dia a dia. Como é natural, a fama de tantos prodígios voou com a rapidez do raio até as cidades vizinhas e mesmo até as regiões mais longes, de modo que foi a tal afluência de pessoas que iam a Mazolengo para contemplar os santos vestígios dos pés de Maria, admirar a fonte sagrada e beber da água prodigiosa, que foi necessário constituir uma comissão que regulasse o acesso dos peregrinos. Naquele tempo, a Itália passava por um de seus vários períodos de guerra entre várias regiões que eram independentes umas das outras e ainda estavam longe de constituir uma nação politicamente unificada que hoje é a Itália. Os venezianos, aliás, tinham acabado de conquistar a cidade de Caravaggio, tirando-a do controle dos milaneses, de Milão. Então, Gianetta conseguiu ser recebida pelo Duque de Milão, Filippo Maria Visconti, e pelo mestre de Caravaggio, Marco Secco, para exortá-los a assinarem um tratado de paz. Então, outro sinal da ação divina por intermédio de Nossa Senhora de Caravaggio foi a própria água da fonte, que curava os doentes. Os efeitos da mensagem de paz logo apareceram, e a paz aconteceu na pátria e na própria igreja. Divulgada, então, por toda a Europa a notícia do milagroso acontecimento e das contínuas curas e outras graças concedidas por Maria no local da aparição, começaram a chover as ofertas, de modo que a autoridade diocesana constituiu uma comissão, cuja incumbência e responsabilidade era recolher donativos e aplicá-los na construção de uma igreja
no lugar onde havia aparecido Nossa Senhora. A primeira pedra da igreja foi lançada pelo vigário de Caravaggio em 31 de julho do mesmo ano da aparição, 1432, mas só foi acabada e consagrada 19 anos depois. Passados, então, um século, a igreja ameaçava ruir, né? Então foi preciso ser escorada. Depois ela tornou-se pequena para o crescente número de peregrinos, então ela foi ampliada por iniciativa de São Carlos Borromeu. A construção do atual santuário foi autorizada por São Carlos Borromeu, começou em 1575, sob a direção de Pellegrino Tibaldi, e só terminou no século XVIII. Hoje, Basílica, santuário é bastante visitado por peregrinos devotos de Maria, sob a denominação Nossa Senhora de Caravaggio. A cidade fica na província italiana de Bergamo. No Brasil, há 2 santuários dedicados a Nossa Senhora de Caravaggio. Um no estado de Santa Catarina, aqui no meu estado, para onde a devoção de Nossa Senhora sob esse título foi trazida por colonos italianos que se estabeleceram no Vale de Azambuja, em Brusque. Outro no estado do Rio Grande do Sul, na localidade de Caravaggio, no município de Farroupilha, sendo esse o maior santuário em homenagem à santa, construído na década de 1960. Uma das maiores heranças da festa de Caravaggio é a peregrinação ao santuário, principalmente no dia 26 de maio. Observa-se o caráter essencialmente religioso das caminhadas dos fiéis, marcada pelo sentido da fé e da gratidão. Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós.